Jó 5-7. Chame agora, haverá alguém que lhe responda. E para qual dos santos você se voltará? Porque a indignação mata o insensato, e a inveja consome o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança, são esmagados às portas, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a come e até do meio dos espinhos a tira, e o sequioso traga os seus bens. Porque a aflição não brota do pó, nem a dor germina da terra. Mas o homem nasce para a dor, como as faíscas das brasas voam para o alto. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa, a Ele, que faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar, que dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, que põe os humildes em lugar elevado e faz com que os que choram sejam exaltados à segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se apressa. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Mas Deus livra o necessitado da espada da boca deles e das mãos do poderoso. Assim, a esperança para o pobre, e a injustiça fecha a boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a pensa, ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não o atingirá. Na fome ele o livrará da morte e na guerra, do poder da espada. Do açoite da língua você estará abrigado e não terá medo da destruição, quando ela vier. Da destruição e da fome você rirá e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você terá a sua aliança, e os animais do campo viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, visitará o seu rebanho e nada lhe faltará. Saberá também que a sua descendência será numerosa e a sua posteridade será como a erva da terra. Você baixará a sepultura em boa velhice, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o examinamos e assim é, ouça-o e aplique-o para o seu bem. Então Jó respondeu: quem dera fosse devidamente pesada a minha mágoa, e a minha calamidade fosse posta junta na balança. Pois agora seria mais pesada do que a areia dos mares, por isso as minhas palavras têm sido temerárias. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito lhes bebe o veneno, os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Por acaso zurra o jumento montês junto à erva fresca? Ou muge o boi junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou há sabor na clara do ovo? A minha alma recusa tocar nessas coisas, que são para mim como comida repugnante. Quem dera que o meu pedido fosse atendido, e que Deus me concedesse o que espero. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que Ele estendesse a mão e acabasse comigo. Isto ainda seria o meu consolo, e exultaria na minha dor, que Ele não poupa, pois não tenho negado as palavras do Santo. Qual é a minha força, para que eu espere? E qual é o meu fim, para que eu tenha paciência? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou a minha carne é de bronze? Não é verdade que não há em mim ajuda nenhuma, e que o auxílio me foi afastado? Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos foram traiçoeiros como um ribeiro, como a corrente de ribeiros que transbordam, os quais ficam turvos com o gelo e nos quais a neve se esconde. No tempo do calor, eles secam, no calor, desaparecem do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para o deserto e perecem. As caravanas de Tema os procuram, os viandantes de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem tido confiança, chegando ali, ficam decepcionados. Assim são vocês agora para mim, viram o terror e ficaram com medo. Por acaso eu disse, deem-me um presente. Ou, da sua riqueza ofereçam um suborno por mim. Ou, livrem-me das mãos do opressor. Ou, resgatem-me das mãos dos tiranos. Ensinem-me, e eu me calarei, mostrem-me em que errei. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que prova a censura de vocês?
Por acaso vocês pensam que podem reprovar palavras, visto que as palavras de um desesperado são como vento? Vocês seriam capazes de lançar sorte sobre o órfão e de negociar o próprio amigo. Agora, pois, por favor, olhem para mim, pois diante do rosto de vocês não mentirei. Voltem, peço-lhes, não haja injustiça, sim, voltem, que a minha causa é justa. Há injustiça na minha língua. Não pode o meu paladar discernir coisas más. Não tem o homem de lutar sobre a terra. Não são os seus dias como os de um trabalhador contratado. Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram meses de desilusão, e noites de cansaço me tocaram. Se me deito, digo, quando me levantarei? Mas a noite é comprida, e fico revolvendo-me na cama até o amanhecer. A minha carne está vestida de vermes e de crostas de terra, a minha pele racha e supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do Tecelaô e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas eu já não existirei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais subirá. Nunca mais voltará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá outra vez. Por isso não calarei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou um monstro marinho, para que me ponhas uma guarda? Se digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e com visões me apavoras, de sorte que a minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. Eu desprezo a minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto o engrandeças, e ponhas nele o teu pensamento, e cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim o teu olhar? Até quando não me deixarás em paz, para que eu possa engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó guardião dos homens? Por que fizeste de mim o teu alvo? Por que me tornei um fardo para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. This
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Tão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no pendão.